Nesta aula nós vamos aprender um pouco sobre tipos de predicado. Nós verificaremos aqui 3 tipos de predicado. Na aula anterior eu já expliquei para vocês os tipos de sujeito. Vocês viram a questão do sujeito simples, a presença de um núcleo, sujeito composto, a presença de 2 núcleos, sujeito desinencial, quando ele não está explícito, mas é possível identificá-lo pela presença e pela forma como o verbo foi conjugado, e sujeito indeterminado, quando não se é possível saber quem fez a ação ou sobre quem se está dizendo alguma coisa no predicado. Os tipos de predicado, para identificarmos, precisamos então compreendermos essa questão do sujeito. Nós temos aqui 3 tipos de frases, com 3 predicados diferentes. Lembrando que estas frases foram retiradas dos textos jornalísticos que nós estudamos, o gênero notícia e o gênero reportagem. Vocês fizeram um estudo aí bem prolongado sobre esses gêneros, e essas frases em estudo aqui foram retiradas destes textos. Na frase 1, temos as conexões entre sociedade civil, o setor privado e a resposta humanitária são fundamentais para o atendimento aos refugiados. Na frase 2, temos o número de refugiados e deslocados no mundo atingiu 65,6 milhões de pessoas. Na frase 3, os refugiados e deslocados viajam longas distâncias, famintos e exaustos. Faremos o estudo destas 3 frases para começarmos a adquirir uma noção sobre os tipos de predicado. Veja que, na primeira frase, nós temos como sujeito iniciando de as e terminando em humanitário. As conexões entre sociedade civil, o setor privado e a resposta humanitária equivalem ao sujeito da frase. O restante, que começa com o verbo de ligação, são fundamentais para o atendimento aos refugiados. Nós temos então aqui o núcleo do sujeito, que é conexões que são estabelecidas entre os setores diversos, aí, sociedade civil, setor privado e resposta humanitária. Temos o verbo de ligação, que é a palavrinha são, e temos o núcleo do predicado aqui classificado, identificado em fundamentais, está grifado. Nós então aqui temos o que chamamos de predicado nominal. A classificação desse predicado aqui. Explicarei por quê. Nós temos a identificação do sujeito, que termina aqui, em humanitária. Inicia em as, termina em humanitária. Toda essa frase equivale ao sujeito. O predicado já é iniciado com um verbo de ligação. Para isso, precisamos compreender a função do verbo de ligação. O verbo de ligação ele faz esse papel na frase, de unir aquilo que está sendo dito com o restante da frase sobre quem se falou alguma coisa. Neste caso aqui, une o predicado ao sujeito, ou o sujeito ao predicado. Então, nós chamamos de verbo de ligação por isso. Depois, seguindo o verbo de ligação, nós temos o núcleo fundamentais. Se terminássemos por aqui, as conexões entre sociedade civil, o setor privado e a resposta humanitária são fundamentais. Poderíamos até terminar a frase por aqui, mas aí houve um complemento aqui. Esta frase, classificamos como... Este predicado, classificamos como predicado nominal, porque ele já é iniciado com um verbo de ligação e não um verbo de ação, como veremos na próxima frase. Iniciado com verbo de ligação, provavelmente será um predicado nominal.
A segunda frase, o número de refugiados e deslocados no mundo atingiu 65,6 milhões de pessoas. Então, nós temos aqui a identificação de quem vai ser o sujeito, o número de refugiados e deslocados no mundo. Isso aqui equivale ao sujeito da frase. O restante, começando aqui, vou fazer um círculo, é o predicado da frase. O sujeito dessa frase aí possui como núcleo aqui a palavra número, é o núcleo. O núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. O número de refugiados e deslocados no mundo. Temos aí o sujeito e o núcleo deste sujeito, o número. O restante da frase, até pessoas, classificamos como predicado. Este predicado será chamado de predicado verbal. Escrevo aqui, predicado verbal. Que tipo de predicado é este nessa segunda frase? Predicado verbal. Por quê? Nós temos o sujeito que termina aqui, em mundo. O predicado já se inicia com um verbo de ação. Atingiu. Atingiu é um verbo de ação. Para nós identificarmos o verbo quando ele é de ação, de estado, de ligação ou um fenômeno da natureza, precisamos ter uma prática de análise das frases e também de leitura. Mas, em resumo, poderíamos dizer que ele é um verbo de ação porque indica uma espécie de movimento, né? Um movimento que ocorreu, um movimento que aconteceu e que aquele verbo dá essa ideia. No caso aqui, seria a subida do número de refugiados e deslocados para esse número de 65,6 milhões de pessoas. Começou com o verbo de ação, o tipo de predicado será predicado verbal. Lembrando que o nosso conteúdo aqui é tipo de predicado. E a última frase, então, nós analisamos um outro tipo de predicado, o terceiro, que é o predicado verbo nominal. Temos ali uma frase, a última: os refugiados e deslocados viajam longas distâncias, famintos e exaustos. Vamos analisar. Os refugiados e deslocados, nesta frase, faz a função de sujeito. Começamos aqui com o verbo de ação. Viajam longas distâncias. Poderíamos até terminar a frase por aqui. Mas foi acrescentado à frase duas palavrinhas. Foram acrescentadas duas palavrinhas. Famintos e exaustos. Que indicam a maneira, a forma como essas pessoas viajavam essas longas distâncias. Então temos como núcleo do sujeito, refugiados e deslocados, núcleo do sujeito. Temos como verbo que inicia o predicado o verbo de ação, que é a palavra que é viaja, o verbo viajar. Temos no final do predicado famintos e exaustos. São dois núcleos do predicado também, assim como viagem também é um núcleo do predicado, e que se refere ao sujeito. Quem é que chega, que viaja faminto? Quem é que viaja exausto? Os refugiados e deslocados. Então, famintos e exaustos são predicativos do sujeito nesta frase. Ou seja, atribuem características ao sujeito. Portanto, essa frase é chamada, esse tipo de predicado presente nesta frase, é chamado de predicado verbo nominal. Porque seria verbal por conta do verbo de ação, mas nominal por conta dos dois núcleos últimos que exercem a função de predicativos do sujeito. Então, predicado verbo nominal. Nós aqui estudamos os três tipos de predicados no nosso conteúdo, que é o predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Lembrando que sujeito e predicado
é um assunto só e que nós estamos destrinchando desta maneira. Os tipos de sujeito na aula anterior, os tipos de predicado nesta aula agora. Capriche nos estudos e, por último, eu deixo para vocês aí no livro didático a realização do estudo, do aprofundamento, né, deste assunto. Na página 67 tem um exercício, reflexão sobre o uso da língua. Vocês vão começar aí no exercício número 1, seguindo na página 68 e na página 69, e realizar esse exercício que vai terminar na página 70 com a questão 5. Então, são 5 questões que começam na página 67 e terminam na página 70. Vocês devem responder cada uma das questões no seu caderno para a posterior correção e capriche para que vocês possam aprender bastante esse conteúdo.